Então, semana passada eu descobri que era uma informação que eu não conseguia obter do meu avô, da chegada do meu avô em 1926, porque eu não conseguia identificar ficha de imigração, nenhum desses dados. E por meio de uma folha do passaporte dele, eu descobri um carimbo por onde ele entrou. Então ele entrou pela Ilha das Flores, pela hospedaria da Ilha das Flores, que era um espaço no Rio de Janeiro, por onde chegavam todos os estrangeiros e, de uma certa forma, ficavam em quarentena. Porque, na época, a cidade do Rio de Janeiro ela tinha muitas doenças e infecções. Então, antes de serem encaminhados os estrangeiros que chegavam, os imigrantes, eles ficavam ali para serem cuidados. Então, para mim, isso é uma informação muito importante, que eu vou pesquisar e aprofundar para entender como funcionava. Existe um museu, existe até material didático feito por um grupo de pesquisa da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e um fundo de pesquisa na Biblioteca Nacional com todos os imigrantes que passaram por essa hospedaria. Então, é essa grande viagem que a gente vem fazendo e que eu percebo que nesses últimos 20 anos vem se aprofundando nessas descobertas pelas diversas viagens interiores que uma metodologia de autoconhecimento nos provoca, né? Entender melhor as crenças que a gente foi recebendo e ampliando ou diminuindo a partir das experiências da criança e da evolução na adolescência e na idade adulta, como essas crenças nos ajudam, mas também podem nos bloquear em alguns momentos. Então, como essas viagens internas podem nos auxiliar a sermos pessoas melhores, seres humanos conscientes do seu papel individual e coletivo, e como isso pode nos auxiliar nos diversos processos da relação do eu com o outro, que vai nos formar como um todo, né, numa sociedade, pela palavrinha nós, né? O eu, o outro e nós. E isso eu utilizo muito no estudo do conceito do acolhimento, para que o estudante do turismo e das viagens ele entenda que ele precisa se colocar no lugar do outro para que essa empatia aconteça e ele possa oferecer o melhor acolhimento possível, atendendo aos desejos e expectativas do outro. Esse outro, um possível turista, viajante, ou outra figura no meio da hotelaria e do turismo. Então, eu acho que o processo de autoconhecimento, independente da linha, da escolha que cada um faça, ele tem que fazer sentido para essas viagens interiores de cada um. Então eu considero que essa viagem ela é muito importante e é uma provocação que eu tenho feito aos meus estudantes, aos meus colegas, de encontrarem a sua viagem. Qual é a sua viagem? O que você deseja para você aqui e acolá, interna e externamente?
A educação pelas viagens, a gente pode utilizá-la em diversos aspectos, em diversas perspectivas. Eu vou tentar delinear algumas delas a partir da minha experiência, né? Tudo que eu falo é a partir da minha experiência e da minha verdade, que não necessariamente será a verdade do outro e a experiência do outro, mas é a partir dessa vivência de 60 anos quase, né? Que daqui a 2 semanas eu estarei completando esse ciclo, eu posso compartilhar. Eu acho que quando a gente chega nessa etapa, e eu venho fazendo isso, né, já de uma forma mais clara nesses últimos 5 anos, eu percebo que fazer essa retrospectiva pessoal, desde o nascimento até hoje, é importante, né? Seja ela numa proposta acompanhada por algum profissional, ou você mesmo fazendo. E também você tem condições de fazer isso, se você desejar, claro, né? Então, pode-se ler livros a respeito de autobiografia, né? É uma possibilidade. Existem vários livros sobre isso que facilmente se encontram. Então, entender um pouquinho. Se você quiser usar por meio da viagem concreta, então, bom, quais são as viagens que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz? Ou aquelas que eu já fiz e eu gostaria de rever numa outra etapa. Então, eu acho que essas são possibilidades. Uma outra é, poxa, eu queria ter estudado línguas, nunca estudei. Voltar e estudar, fazendo um pouco aqui, né? Iniciando o estudo aqui, que eu sempre aconselho isso, estude o básico aqui, e quando você já tiver conhecimento do básico, vá fazer um curso fora, mesmo que seja de curta duração. Eu fiz isso em alguns momentos da minha vida e foi fantástico, né? Tanto com a língua francesa, quanto com a língua italiana, quanto com a língua alemã. Com o inglês eu ainda não fiz, mas eu vou fazer assim que eu me aposentar, provavelmente. Eu tenho o desejo de fazer uma viagem mais longa à América do Norte e conhecer melhor os Estados Unidos, que eu só conheço nas periferias, né? E eu pretendo fazer a rota 66 do leste ao oeste dos Estados Unidos, né? De carro e também estudando. Então, eu acho que tem muitas possibilidades, né? Você pode estudar, não importa a disciplina ou o assunto, mas escolha algo que te dá prazer. Tem que dar prazer, não pode ser obrigação. E se tem desejo de estudar línguas e cultura, escolha uma ou várias, depende da sua vontade. Eu mesmo pretendo retomar meus estudos de língua alemã, os estudos de língua e literatura italiana, e a minha ideia é passar um período em cada um desses países, já que eu tenho essa possibilidade também. E fluir com essas possibilidades na minha frente, né? Então, do que eu fiz até hoje, acho fundamental tudo que eu já fiz. Eu reconheço, agradeço e honro a cada possibilidade que eu tive de ampliar conhecimento. E o conhecimento das línguas, eu acho que foi o grande passaporte, como a gente já conversou, né? E o primeiro grande deles foi a língua e a literatura francesa, que me possibilitou, além de ter o passaporte, digamos assim, físico, né? Porque eu realmente tenho passaporte físico, tenho 2 passaportes físicos, porque eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileiro, mas por ser filho de italianos, ambos,
eu também tenho a cidadania italiana, então essa, essa possibilidade abre diversos caminhos nessa minha viagem, nas viagens futuras, mas que já me abriram antes, né? Porque eu fiz o meu passaporte aos 20 anos de idade. Então, são 40 anos de passaporte, 40 anos de algumas viagens. Não fiz todas as viagens que eu gostaria, mas fiz algumas significativas. Então, eu sugiro que quem deseje tenha esse interesse, não só por uma questão de conhecimento superficial, mas assim, que queira entender um pouquinho das suas origens, se tiver origem em algum país. Isso dá uma clareza importante para entender o que você é hoje